A Ponte Preta entrou em campo defendendo uma invencibilidade de 8 partidas no Moisés Lucarelli, ou melhor, uma invencibilidade em 2024. Na temporada, a Macaca ainda não tinha perdido, jogando diante de sua torcida, mas contra um dos favoritos da Série B, a equipe de Brigatti sabia que qualquer desatenção poderia custar muito caro. Com mais de 7 mil torcedores no Majestoso, a Ponte até entrou pressionando o Santos no início da partida, mas após os 15 minutos de pressão, o Peixe foi eficaz. Logo na primeira oportunidade, Guilherme cruzou na área e Gil, meio de ombro e meio. A resposta da Ponte veio com o Matheus Regis. Após chute bloqueado de Iago Dias, a bola sobrou para o camisa 77, que chutou em cima de João Paulo. E em mais uma transição rápida da equipe santista, um banho de água fria, JP Sherman chutou o rasteio, Pedrão desviou para o meio da área e Giuliano livre. Depois dos gols, o ritmo do jogo diminuiu. O Peixe perdeu o Guilherme por lesão muscular. A Macaca tentou diminuir novamente com o Matheus Regis, mas nada que alterasse o marcador. Fim de primeiro tempo com uma forte declaração de Elvis contra a arbitragem. Como você falou, aí demos bobeira ali, tomamos 2 gols. Mas eu gostaria de saber para que a CBF faz palestra pra gente de arbitragem, essas coisas, falando de critério. Sendo que nunca é o mesmo critério. Eu faço uma falta que ele acusa que eu deixei o braço no jogador do Santos, o do Santos faz a mesma falta e não dá falta. Então pra que tem curso antes de campeonato, tudo, vamos parar com isso, gente. Ninguém tá reclamando do resultado, o Santos foi melhor, fez 2 gols. Mas a arbitragem nossa nunca tem o critério sempre é por time maior. Na volta para o segundo tempo, a Ponte tinha a difícil missão de furar o bloqueio santista e foi em uma bola parada que a Macaca conseguiu. Aos 7 minutos, Elvis cobrou escanteio, João Paulo saiu mal e Sérgio Rafael diminuiu para os donos da casa. Da Ponte! Sérgio Rafael, camisa meia dúzia! Em busca do seu primeiro gol com a camisa da Macaca, Matheus Regis tentou de bicicleta. A execução até que foi bonita, mas a finalização da jogada não foi das melhores. Aos 22 minutos, o camisa 77 deu lugar a Dodô, mas foi a terceira substituição de Brigatti que gerou certa indignação da torcida no Moisés Lucarelli. Saída de Elvis para a entrada de Jean Carlos. Deixa eu falar só cortando você. O Elvis, ele não é intocável. Sim. O Elvis é sensacional. Um cara que eu adoro trabalhar com o Elvis, é meu amigo. A gente está criando uma amizade muito grande. Ele é um profissional que tem se dedicado ao máximo dentro da Ponte Preta, só que naquele momento nós vimos também que o Elvis já tinha baixado a guarda em relação principalmente a marcar o meio de campo. Nós precisamos de jogadores que marcam no meio de campo. Então até o Elvis suportar é uma coisa. Quando a gente perceber que o Elvis baixou um pouco a guarda, a gente logicamente que tem que trocar. E tem jogadores, logicamente, para suprir a ausência do Elvis naquele momento do jogo. A Ponte se lançou ao ataque e foi justamente o camisa 16 quem teve a principal oportunidade do empate. Dentro da pequena área, Jean Carlos tentou um mini voleio e acabou mandando por cima da meta de João Paulo já nos acréscimos da partida. O chute pra fora do gol! Jean Carlos. Depois da bola resvalada de cabeça num primeiro momento. Fim de jogo no Moisés Lucarelli. Santos de volta à liderança 2, Ponte Preta 1. Um pouco mais de concentração, a gente começou bem a partida, até os 17 minutos a gente estava bem. Acredito que a equipe fez um bom jogo, primeiro tempo e segundo tempo, mas pecamos ali uma jogada de marcação no segundo pau e acabamos sofrendo por não conseguir administrar o resultado, né? Mas conseguimos buscar o resultado, mas ficou um sentimento de frustração, né? Por não ter conseguido ganhar em casa. A derrota para o Santos coloca fim à invencibilidade da Macaca jogando aqui no Moisés Lucarelli em 2024. Além disso, a Ponte também perde a oportunidade de alcançar a parte de cima da tabela da Série B. Mas apesar do resultado negativo, a equipe sai de cabeça erguida, visando a sequência da temporada.
Eu vou procurar enaltecer o que nós fizemos desde o início da partida até o final, né, tendo a bola do jogo, né, do Jean Carlos aos 48 minutos, lá que a gente poderia ter saído com o empate, mas enfim, a gente fica muito triste, muito chateado com a derrota. A pontuação, a gente logicamente, nosso pensamento é de estar na primeira página, mas agora é buscarmos, né, e mostramos, né, que a gente pode, logicamente, com muitos acertos, com muitas situações ali por dentro da nossa equipe, ter uma consistência um pouco maior, logicamente ter uma evolução também, e a gente conseguiu os resultados positivos, que é o que a gente pensa em buscar situações boas dentro do campeonato. Cruzamento de escanteio, Dodô na cabeça do Sérgio Rafael. Teve um desvio nessa bola ou não? Do zagueiro? Não, eu fiquei com a impressão de falha do João Paulo, mas a cabeçada foi do Rafael. Acho que gol sem desvio. Aliás, foi o segundo gol de um zagueiro no Campeonato Brasileiro da Série B no Majestoso da Ponte, né? Na estreia foi o do Joilson, tá machucado, e agora o do Sérgio Rafael subiu bem. Claro que o João Paulo, nessa imagem dá pra gente ver melhor, ó, ele sai realmente atrasado, mas méritos do zagueiro e também do Dodô, né? Colocou essa bola na primeira trave, a origem aí da cobrança de escanteio. E naquele momento fazia um belo gol que ainda dava esperança para o torcedor da Ponte em busca do empate. Elvis é o cobrador de escanteio, mas aí ele já tinha saído, né? Já era o Por Dodô. isso que o Dodô foi cobrar o escanteio. Sim. E cobrou muito bem. Aí, ó. Não é o Elvis. Não, é o Elvis, sim. É o Elvis, não é o Dodô, não. É o Elvis, sim. Não, o Dodô não. É o Elvis, Dodô então o cobrou Elvis não outros tinha escanteios. saído, não. Fui induzido ao erro, você tem razão. O Elvis. O Elvis saiu aos 22 do segundo tempo. Esse gol foi logo no início do segundo tempo, né, Batista? Exato. Então, realmente era o Elvis, o homem das bolas paradas. Vamos analisar. A Ponte teve a bola do empate. Caiu nos pés do Jean Carlos e aí ninguém entendeu o que é que ele tentou fazer. Poderia ter feito o simples, uma chapa, o empate. Tentou dar um mini voleio, sei lá o que ele tentou fazer e mandou por cima. Mas a Ponte merecia o empate? Não, na minha opinião não. Só espírito de luta não resolve. Aconteceram algumas coisas que não podem acontecer. Primeiro, os gols que a Ponte tomou, ela não pode tomar num jogo equilibrado. Você tem que ter concentração, meu Deus do céu. Olha o gol do Gil aí, do jeito que saiu. O Risso ficou olhando. Não pode acontecer em bola parada isso. Olha o primeiro gol do Santos. Vocês vão verificar efetivamente. É o gol perdido pelo Jean Carlos, não é? O gol que a Ponte tomou não pode tomar. Nem o primeiro, nem o segundo gol. O primeiro, falha de marcação. E o segundo, o Pedrão não pode dar rebote no meio da área. Não pode acontecer aquilo. Falha do goleiro e falha da cobertura. Eu não estou tirando o mérito da vitória do Santos. Por isso que eu iniciei aqui dizendo o seguinte: o Santos mereceu o resultado. Tem aí nos melhores momentos, a gente não vai passar agora, mas o Santos perdeu 2 gols feitos no segundo tempo. Então teve volume para ganhar o jogo. Agora, algumas coisas aconteceram. Primeiro, os 2 gols, falhas individuais. Segundo, eu ouvi atentamente a entrevista do nosso amigo João Brigatti, mas é o seguinte: eu não concordo com ele. Eu só concordo com uma coisa: o Elvis não é intocável, mas essa opção, eu ia usar outro adjetivo, vou falar sobre opção. Essa opção de colocar o Jean Carlos na segunda linha ou o Dodô por dentro não está funcionando. Pode funcionar no futuro. Até agora. E a Ponte não tem substituto para o Elvis. Não tem. Então ele tem que ter uma maneira do time jogar sem o Elvis. Não é um jogador improvisado no lugar do Elvis. Para o Elvis sair hoje da Ponte, ele tem que mudar o sistema. Não inventar uma peça no lugar dele. O Dodô não joga por aquela faixa de campo. Ponto. Ou ele busca na base, eu estou falando do elenco de profissionais que está aí à disposição. Então qualquer coisa, vamos colocar o Dodô. Dodô não joga por ali, não é a mesma característica, ele joga perto do gol. Ou ele traz um jogador novo, quero lembrar que ele colocou sangue novo e depois dos 35 minutos o Santos cresceu no jogo e me pareceu, de maneira geral, que a Ponte deu uma arrefecida também. Então, isso que ele colocou, me perdoe discordar respeitosamente, mas eu não concordo. A Ponte perdeu, não jogou futebol nem para empatar, na minha opinião. E sabe, volume de jogo, pressão, bola para... Não.
Jogo organizado faltou. E o Santos, que não fez nada de excepcional, venceu a partida, Boris. E jogou no erro da Ponte, né? Sim. A gente sabe que um jogo dessa magnitude, né? O Santos vindo de derrota, perdeu a primeira para o Amazonas até então na penúltima rodada, viria a Campinas com o objetivo único de reabilitação. E jogaria no erro da Ponte. E um time tecnicamente melhor, o Santos, em relação à Ponte. Um time que, apesar desse novo trabalho do Fábio Carille, depois do rebaixamento, mas é um time que encaixou no Campeonato Paulista. Não é à toa que foi vice-campeão paulista. Então a base do time do Campeonato Paulista é o mesmo que vem jogando. Os jogadores se conhecem e você não pode vacilar. Tem que ser cirúrgico quando você tem a chance, como foi a chance que o Jean Carlos teve, que até agora também não entendo como ele perdeu esse gol. Talvez ali ele nem esperava que a bola sobrasse, mas principalmente do setor defensivo você não pode vacilar. E a Ponte teve duas falhas cruciais em um período curto, menos de 10 minutos, quando sofreu 2 gols, apesar do início bom que teve, volume de jogo, enfim, não teve aquela grande chance, mas evidentemente acabou começando melhor do que o Santos, mas aí vacilou. Quando vacila contra time do porte do Santos, você acaba pagando caro. Sobre o Elvis, eu concordo em partes com o Brigatti. Tem a questão da intensidade, enfim, mas a gente tem que lembrar algumas coisas. No jogo contra o Amazonas, aqui no Majestoso, o Elvis com 45, 47, quase 50 minutos do segundo tempo, estava dando um pique no campo ofensivo. E é um cara que decide na bola parada. A gente viu aqui, o lance, a cobrança de escanteio na cabeça do Sérgio Rafael. Ele poderia ter feito uma outra troca, buscando mais uma intensidade, mas naquele momento, talvez o Elvis não seria a escolha correta para ser tirado do time. Poderia ter colocado até o Jean Carlos, mas não tirado o Elvis, pelo menos naquele momento. Eu acho que nessa situação o Brigatti não foi bem, não. Quem foi o craque da Ponte? Poxa, Batista, eu acho que o Sérgio Rafael foi bem. Eu não entendi, por exemplo, nos gols que o Santos fez, eu acho que o Sérgio Rafael não falhou. Não teve participação dele. E ele participou do gol, né, cara? Foi muito bem de cabeça. E ele vem numa sequência de resultados e desempenho bom. Não teve um grande destaque, mas eu gostei do Sérgio Rafael. Ele tem personalidade, né? Um zagueiro que tem personalidade, vem aí com moral após o vice-campeonato carioca pelo Nova Iguaçu. E só um detalhe em relação ao gol do Gil, é uma jogada manjada, né? Toque de cabeça do Gil, teve uma cobrança de escanteio, ele permaneceu por ali, e daí de novo a bola sai, vai lá do outro lado. O Gil, nos 7 anos e meio de Corinthians, ele cansou de fazer gols dessa forma. Bola na segunda trave para o Gil. Faltou uma expertise, uma falha que acabou ocorrendo, evidentemente houve a falha e aí saiu o gol, mas nessa marcação, tenho certeza absoluta que o Brigatti, ao longo dos dias que antecederam essa partida, trabalhou de forma exaustiva esse lance. Bola na segunda trave para o Gil. Fez muito no Corinthians, está fazendo no Santos, e a Ponte exatamente sofreu um gol dessa maneira. Isso não pode acontecer. Existe um atenuante, porque o cara que está fazendo gol pra caramba, eu concordo com o que o Baldo está falando. Ponto. Mas tem um atenuante que o Joaquim também é um grande cabeceador e fazedor de gols. Então você tem que se preocupar com os dois. Marcar o Joaquim e largar o Gil. Para você, Bolis, o cara do jogo. Eu concordo com o CH. A Ponte não teve um grande destaque, longe disso, mas até pelo gol, por uma situação de liderança, né, já começa a aparecer um líder dentro do campo. Eu fico aí com o Sérgio Rafael. A Ponte volta a jogar domingo, né? Domingo contra a Chape, 4 da tarde contra a Chape lá. Isso. Em Chape. Teve alguma baixa para o jogo ou não? Não, Batista, que eu saiba não. Mesmo porque ele repetiu o time, né? O time que iniciou contra o Operário, jogou contra o Santos ontem. E a expectativa, não sei se ele vai mudar. Positivo, eu acho. Mas pelo menos na questão de suspensão e contusão, em princípio, nenhum problema. Eu acho tem o Gé, que continua contundido. E o Zé Mário. Que é a opção dele, né? Será que dá tempo de recuperar pelo menos um? A situação do Zé Mário, o Brigatti, acho que ele não falou ainda em relação a isso. Mas assim, o Zé Mário terminou o Campeonato Paulista, ele acabou se machucando no decorrer do Campeonato Paulista. Mas ele fez um bom campeonato pela Inter, um dos destaques, é um cara que cobra pênalti, é um cara que cobra falta. Evidentemente que ele chega na Ponte, já tinha o Risso, né? O Risso jogando, enfim, ele buscaria o seu espaço, mas eu acho que agora já pode testar o Zé Mário aí. Claro que no treinamento é o Brigatti que está ali no dia a dia, mas eu acho que seria uma boa solução o Zé Mário na lateral esquerda, talvez aí pelo Risso, trocar numa situação de dar uma oportunidade para o Zé Mário. Eu acho positivo essa coisa. Do Zé Mário foi no treino. Eu acho positivo essa coisa de repetição de time titular. Eu acho que aos poucos vai se construindo um time base que a gente até outro dia desconhecia. Só que tem que estar acompanhado com desempenho, principalmente com o resultado. Vamos ver contra a Chape como é que a Ponte vai ser.